Olá, nós estamos hoje apresentando a você o que nós estamos chamando de vídeo da primeira aula do primeiro módulo, que é o módulo de relacionamento e diálogo. Eu queria iniciar este vídeo, esta videoaula, primeiro perguntando para você fazer uma reflexão. Como é que foi o teu primeiro vídeo, o que eu chamei de vídeo principal do módulo, onde eu falei de relacionamento e onde eu falei de diálogo? Como é que foi? Como é que foram suas dúvidas? O que é que ficou de dúvidas? Então, se ficaram dúvidas para você, não esqueça de assistir de novo o vídeo vai estar aí para você vai poder assistir quantas vezes você precisar. Anote todas as suas dúvidas para o final do módulo, quando todos os vídeos aulas forem liberados, nós anunciarmos a data para a gente fazer o primeiro ao vivo sobre o módulo 1. Tá bom? E tirar todas as dúvidas e a partir daí gerar os vídeos que vão dar suportação às dúvidas de todo mundo e isso vai beneficiar a cada uma de vocês, vai beneficiar principalmente a você, tá bom? Então vamos lá, a primeira aula efetiva do módulo principal, do primeiro módulo principal, fala sobre convivência. Então a gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre diálogo, e agora nós precisamos relacionar isso com a convivência. E isto é um aprendizado, que significa que a gente precisa, a partir desses ensinamentos, criar um processo natural de entendimento. Como é que está sendo a nossa convivência? Como é que está a nossa relação de convivência? E eu falo isso sob o aspecto geral, porque convivência é algo extremamente importante para todos nós que vivemos em sociedade, né? As pessoas vivem em sociedade. Então, como seres humanos, nós nos relacionamos entre si, entre nós. Tem que haver esse processo natural de convivência para o bom relacionamento. A convivência, eu destaco 3 pontos que são extremamente importantes sobre o aspecto do entendimento da convivência. Primeiro, que é a vida em comum, a intimidade e a familiaridade. Eu vou repetir. A convivência tem 3 pontos que são extremamente importantes para a gente entender esse processo dentro do relacionamento e dentro do diálogo, que é a vida em comum, que é a intimidade e que é a familiaridade. O que significa tudo isso? Como eu disse agorinha mesmo, nós vivemos em sociedade, por isso nós nos relacionamos entre si. E esses 3 pontos, a vida comum, a intimidade e a familiaridade, são pontos de união que podem transformar positivamente o nosso convívio, que pode ser com a nossa família, que pode ser no nosso trabalho, que pode ser em qualquer tipo de relação que a gente tenha com amigos, mas que principalmente é o que mais a gente tem que preservar numa relação de casamento. Como é que é o teu convívio com o teu parceiro? Como é que é o teu convívio com a tua parceira? Faça uma análise disso, faça as suas anotações. É um relacionamento difícil? Não há diálogo, portanto o convívio está ruim, você precisa trabalhar isso tudo. E quando a gente está falando em trabalhar isso tudo, a gente estabelece uma relação muito clara dentro desse processo de convívio. Embora cada um tenha seu espaço de intimidade, é importante haver momentos de interação. O que são momentos de intimidade? São aqueles momentos que você quer ficar fechado só com você, que você quer se ocupar das coisas que você gosta de fazer. E isso acontece com a outra pessoa da sua relação. Ela também tem os momentos onde ela quer ficar dentro da intimidade dela, onde ela quer cuidar do espaço dela, não é? Isso não significa que não haja interação entre duas pessoas que querem viver seus momentos de intimidade. Não é a intimidade sobre o aspecto do sexo. É a intimidade, é o olhar para dentro de cada um
ir dentro do seu íntimo e fazer coisas que você gosta de fazer e que os outros, você quase que fecha assim uma redoma de vidro e deixa os outros de fora. Todo mundo tem isso, todo mundo tem alguma coisa que faz dentro da sua intimidade, dentro do seu espaço particular de vida. Mas isso não significa que não possa haver interação entre as duas pessoas. Muito ao contrário, é necessário que haja essa interação, né? Um exemplo que mostra bem essa realidade é a convivência que pode ser aplicada aos mais variados pontos de vista. E aqui eu quero falar um pouquinho com você sobre pontos de vista, né? Pontos de vista, eu já fiz essa citação em vários vídeos que vocês devem ter assistido, mas esse é um ponto relevante para falar de convívio. Se eu quero ter um convívio bom, eu preciso entender que ponto de vista não é algo que se discute, não é algo tão relevante que vai fazer com que as pessoas possam parar ou continuar o seu processo de discussão, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho um ponto de vista sobre um determinado assunto, ele é meu ponto de vista. Não significa que eu tenha que convencer o outro a entender o meu ponto de vista como o único, real e verdadeiro. Da mesma forma que eu não tenho que entender o ponto de vista do outro, do meu companheiro, do meu relacionamento, do meu par, né? Eu não tenho que entender que o ponto de vista dele tem que transformar aquilo que eu penso das coisas. É isso que transforma tudo num convívio especial e principalmente numa região de diálogo. Então, assim, pontos de vista não se discutem. Quando a gente não discute pontos de vista, cada um tem o seu, a gente aprende a respeitar o ponto de vista do outro. Não significa que eu tenha que praticar as coisas que o outro pensa, nem que o outro tenha que praticar as coisas que eu penso. Ponto de vista é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Ele pode ser discutido na amplitude da palavra, ou seja, ele pode tomar referência para um determinado assunto, mas ele não é ponto de convencimento, né? Então isso é muito importante para que a gente tenha um convívio real, né? A realidade da convivência, ela deve ser aplicada, como eu disse, aos diversos pontos de vista. Ou seja, respeitar o ponto de vista do outro me faz crescer, me faz aprender, me faz pensar e me faz dialogar. Porque dialogar é uma relação natural de argumentação, né? Eu não preciso vencer o braço de ferro, eu não preciso ser mais poderoso. E uma coisa importante quando a gente fala de ponto de vista é aquela coisa é o meu jeito, né? E se é do meu jeito, eu quero que todo mundo faça as coisas do jeito dos outros. Então, é muito importante que a gente tenha isso como noção clara. O seu jeito é o seu, o meu é o meu. O teu ponto de vista é o teu, o meu é o meu. Isso não pode gerar conflito. Isso precisa gerar entendimento, respeito ao jeito ou ponto de vista do outro. Isso que eu queria passar para vocês nesse processo de convívio e falando do ponto de vista. O mais básico e fundamental é a convivência dentro do lar com os demais membros da família. É importante que cada um resgate o outro com o objetivo de tornar uma convivência agradável. Esse ponto é extremamente importante porque eu falo da convivência dentro do lar, entre os membros da família. Então, o casamento é uma relação de duas pessoas. E duas pessoas que saíram de famílias diferentes. Essas duas pessoas passam a habitar a sua casa, o seu lar, a construir a sua vida, a pôr em prática tudo aquilo que sonharam, né? Isso não quer... A formar uma nova família, né? Aquela família anterior dos dois continuam lá,
e vai ser formada uma nova família, virão filhos. Esse processo todo vai acontecer com naturalidade. Isso não significa que esta convivência que existe dentro do lar, do novo lar, do lar dos dois que se uniram, seja uma convivência única, especial, e que todo o resto fique de lado. Não, não é assim. É uma nova convivência que precisa ser conhecida, precisa ser disciplinada, precisa ser respeitosa, né? Mas que precisa também estabelecer um convívio natural com a parte familiar, ou seja, com os outros membros da família. De um lado tem pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos. Do outro também tem pai, mãe, cunhados, cunhadas, sobrinhos, irmãos, irmãs. Não é isso? Então, assim, por que é que eu tenho que estabelecer que o meu convívio é especial e que eu esqueço de ter uma relação de convívio com os demais familiares? É aí que a gente começa a encontrar os problemas naturais de convívio com sogra, com mãe, com sogro, né? E que se discute tanto. Nós vamos ter um capítulo que vai tratar exatamente disso. Mas eu só quero fazer esta referência para que vocês comecem a praticar, independentemente do tempo de casamento que vocês têm, vocês comecem a praticar um convívio familiar que aproxime, não que vá viver junto, que vá entrar nos problemas, que transforme cada uma das suas decisões, dos seus desejos, das suas vontades, das suas conversas familiares, uma explosão de informação que vai para fora. Não é isso. Mas é manter uma relação onde o convívio seja bom e próspero na relação com os familiares. Isso vai integrar o relacionamento seu com teu parceiro ou com tua parceira. Isso é extremamente importante. A convivência dentro do lar com membros da família. Para que a gente tenha uma convivência agradável, há que se ter respeito a cada uma das pessoas que convivem com a gente. Eu convivo com a minha parceira, você convive com o seu parceiro. Há que ter respeito pelas coisas que o parceiro gosta, pratica, faz, sente vontade. Esse respeito é que torna tudo uma convivência agradável. Existem convivências desagradáveis também. Então é muito importante que a gente tenha esse respeito. Respeito pelas vontades, respeito pelos desejos, respeito pelo espaço de cada um, né? Respeito familiar, né? O teu marido ou a tua esposa se dá muito bem com a mãe, que é a tua sogra. Aprenda a conviver com isso, aprenda a respeitar isso. Não tire um braço de ferro nessa relação. Ao contrário, faça dessa relação uma relação de proximidade. Isso vai fazer com que o convívio entre vocês dois seja melhor, seja extremamente agradável. O comum nas pessoas é estabelecer normas de convivência básica para criar um consenso. Quando uma pessoa solteira vive sozinha na sua própria casa, ela é dona absoluta de fazer o que quer. Esse ponto é muito importante porque eu quero tratar com vocês exatamente sobre o processo de criar consenso e entender diferenças entre solteiros e casados. Quando você era solteira, quando você era solteiro, você tinha uma vida de independência. Você fazia as coisas como queria, você tinha seus espaços como você desejava, você tinha roupinha passada, você tinha comidinha que gostava feita, não é verdade? Todas essas coisas aconteciam quando você era solteiro ou quando você era solteira. Mas as coisas mudaram. Agora vocês são casados, vieram para debaixo de um mesmo teto. Qual é a relevância que a gente tem que ter nessa nova relação? Aquela relação de solteiro, você fazia o que você queria, a hora que você queria. Você não tinha horário para chegar ali. Aliás, o respeito que você tinha sobre o aspecto da tua vida era em avisar pai e mãe, né? Olha, vou chegar a tal hora, vou chegar mais tarde, vou dormir na casa de um amigo, de uma amiga, vou para uma festa, estou indo para balada. Era isso que acontecia, não era? A vida de casado, já por ser casado, estabelece determinadas coisas que é o convívio entre duas pessoas.
Então todas essas coisas poderão ser feitas, mas elas precisarão ser feitas em dois. É preciso, para que haja um convívio perfeito, que haja a união dos interesses dos dois em benefício daquilo que os dois querem fazer, mas juntos. Ah, não pode sair sozinho? É claro que pode sair sozinho. É claro que deve sair com os amigos e com as amigas, não tem problema nenhum. Basta que haja o que eu acabei de dizer: consenso. Tem que haver a criação de consenso numa relação a dois. O que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Determinadas coisas podem, mas não devem ser feitas. Determinadas coisas devem ser feitas, mas não podem. Então, para que a gente equilibre isso, a gente tem que ter consenso. O que é consenso? É o consentimento dos dois. É o estabelecimento de que tudo pode ser feito se os dois estiverem concordantes. Você não deve fazer nada que o seu parceiro ou sua parceira não concorde. Ele também não deve fazer, ou ela não deve fazer nada que você não tenha concordado. Esses pontos que nós estamos citando são pontos que vão fazendo você pensar um pouco na tua relação. Onde é que se perdeu o consenso? A relação não está legal, não está indo bem, você está sofrendo, você tem tido problemas com o teu parceiro ou com a tua parceira, ele ou ela sentem ciúmes cada vez que você vai sair com os amigos, com a amiga, demorou um pouco mais no trabalho, vem lá o ciúme de novo, vem as dúvidas. Dúvida gera medo. Medo gera pressão na relação. E aí a relação desaba. Por quê? Porque não há consenso. Então, é muito importante este ponto para que a gente possa estabelecer uma vida de consenso. Tá? Uma vida onde os dois consentem em fazer as coisas pensando juntos, propondo coisas juntos, aceitando fazer coisas juntos. Tá bom? Esse é o ponto extremamente importante e relevante dessa aula de hoje. Criar consenso. Não esqueça disso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre convivência agradável e desagradável. Para que haja uma convivência agradável, é necessário que haja colaboração de todos os integrantes do lar. Então, você está casada e vive sozinha com o teu parceiro, ou você está casado e vive sozinho com a tua parceira, então não é tão difícil. Vocês precisam ter uma convivência agradável e para isso você precisa da colaboração do teu parceiro ou da tua parceira, mas também a sua. E é isso que a gente acaba se esquecendo. A gente acaba achando que as coisas não acontecem como a gente queria, que as coisas não acontecem como a gente planejou, que está esfriando a relação, que as coisas não estão dando certo, que é assim que eu não queria, essa a vida que eu não queria para mim. Não é isso que a gente acaba falando? Mas para você tornar um convívio agradável, é necessário que todos que integram o lar participem, colaborem para esse convívio ser agradável. Se você tem filhos, tem que começar desde pequeno a mostrar para o seu filho que as coisas não se conquistam no choro, na chantagem, né? Porque tem muita criança que faz isso e os pais deixam. Né? O pai, principalmente, que fica muito tempo na rua, às vezes, e a mulher mais tempo em casa, convive mais com os filhos, é uma dor de cabeça incrível, porque ele quer dar tudo para o filho. A mãe diz, não faça isso, porque eu já falei, ele não estudou, ele não fez a lição, e o pai, não, coitadinho, vem cá, o que está acontecendo? Né? E aí você passa a mão. Quando, na realidade, você precisa ser colaborador, você precisa ser colaboradora nessa relação com o filho. É a colaboração de todos que são integrantes do lar. Esse ponto é extremamente importante. O que eu queria dizer, assim, que a vida não é como conto de fada, né? Onde, no final, as coisas acabam acontecendo de forma agradável, onde o mocinho sempre vence, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
como a vida não é um conto de fadas, muito ao contrário, ao longo de uma vida a gente tem conflitos, situações desagradáveis, discussões. Isso tudo acontece porque a gente precisa aprender exatamente o significado de compartilhar as diferenças de opinião. Então, quando eu falei aqui atrás sobre criar consenso, né, e começar a entender as diferenças de solteiro para casado, a gente também precisa começar a criar consenso sobre o aspecto da vida em conjunto. Não ter nas situações desagradáveis, que são situações de conflito, de discussões, sem compartilhar da opinião e do conhecimento do outro, das suas manias e dos seus defeitos. Todos nós temos manias, todos nós temos defeitos. Todos nós achamos que nós estamos certos em tudo e todos nós procuramos culpados o tempo inteiro. E a gente não para fazer uma análise crítica, que eu chamo de autocrítica. A gente não olha para dentro da gente mesmo e diz, poxa, eu não preciso olhar para mim e me sentir culpado. Não é isso. Mas é olhar para mim e descobrir onde eu posso ter errado. O que é que eu não observei, que eu podia ter observado em mim, na minha relação, no meu convívio, que eu pudesse melhorar, para transformar isso num convívio agradável e não num convívio desagradável, que é o convívio que preserva discussões, que preserva conflitos, situações que são extremamente desagradáveis. A gente só tem duas formas de conviver. Ou você tem um convívio agradável, ou você tem um convívio desagradável. Eu não preciso ensinar como ter convívio desagradável. A própria relação do casamento nos empurra para esse convívio que a gente entende como desagradável. Como é que eu posso transformá-lo em agradável? Fazendo exatamente isso. Compartilhando as diferenças de opinião. Compartilhando. O que é compartilhar diferenças de opinião? É levar a sua opinião, levar o seu ponto de vista, como eu disse anteriormente, mas aceitar a opinião e o ponto de vista do outro. Não precisa praticar, só pratique se existir consenso. Não foi o que a gente falou? Então, houve consenso, houve consentimento. Se houve consentimento, aí você pode praticar aquilo que você entendeu que como ponto de vista ou como opinião do seu parceiro, da sua parceira, foi bom para você. Você teve compreensão que aquilo é legal. Pô, se aquilo é legal, pratica. Se não é legal, entenda. Não critique, não discuta, não valide a agressão. Transforme a sua convivência numa convivência agradável. Passe a conhecer o outro, seu parceiro ou sua parceira, nas manias dele, nas manias dela, nos defeitos dele ou nos defeitos dela. Eu tenho uma frase que eu uso quando eu falo sobre relação de amigos, e eu digo que amigo, diferentemente de irmão, a gente escolhe. E se a gente escolhe, amigo não tem defeito. Por quê? Porque a gente escolheu. A gente devia ter avaliado antes se aquele amigo devia ser verdadeiro ou não, se aquela amizade era boa ou ruim, quais os defeitos que aquela pessoa tem, quais as manias que ela tem, e aí dizer, puxa, isso não serve para mim. Aí eu viro colega, mas não viro amigo, não viro amiga. Né? A relação de casamento projeta a pensar mais ou menos como isso. Você teve tempo para namorar, para conhecer a família, para tirar dúvidas, para descobrir manias e defeitos do seu parceiro e da sua parceira. Aí escolheu seu parceiro, escolheu sua parceira. Por que agora você critica suas manias e seus defeitos? Compartilhe com essa pessoa o querer bem, o estar bem, o se relacionar bem, né? A amizade, o carinho. Nesse ponto, eu quero aproveitar para falar sobre uma coisa que trata uma relação de conflito,
de diálogo e de discussão. Nós, no primeiro vídeo, que foi o vídeo principal deste módulo, eu falei sobre relacionamento e falei sobre diálogos. E lá eu não citei diálogos versus discussão. Por quê? Porque eu queria tratar exatamente no módulo de convivência, voltar um pouquinho para falar sobre diálogo e discussão dentro do processo de convivência. É assim, se há uma convivência e ela é desagradável, ela gera conflitos. Se ela gera conflitos, a única maneira que você tem de sair do conflito e trazer essa convivência para um ambiente agradável, né, é você partir para o diálogo. Partir para o diálogo, como a gente já aprendeu no início, no primeiro vídeo, assista lá de novo se você tem dúvidas, anote as suas dúvidas para a gente tirá-las depois, mas se há conflito, a convivência está desagradável. Como é que você transforma isso para agradável? Qual é o exercício? É dialogar. E aí vem aquele rol de questões, mas ele não conversa comigo, meu marido é fechado, ele não fala, ele se fecha lá com as coisas dele, ele vai para o computador, ele não me dá atenção. A gente já aprendeu que a gente tem que praticar a conversa diária para poder, na hora que precisa de um diálogo em cima de um conflito, ter ambiência para poder fazer isso, sem ir para o pau, sem ir agredir. Sabe por quê? Porque senão, se há um conflito e a gente não consegue dialogar para trazer esse conflito para uma zona de um pouco mais de conforto, para transformar essa convivência agradável, nós vamos continuar acelerando a convivência desagradável, porque se não há o diálogo, o conflito vai gerar discussão. Então, em vez de um diálogo, onde há compreensão, onde há conhecimento do outro, seus defeitos e suas manias, como ele é, como ele gosta, como ela é, como é que ela gosta das coisas, aí vai virar discussão. Então, assim, se eu não consigo ter uma convivência agradável, eu acabo cansando na minha relação de casamento. Vai ficando difícil, vai ficando sem comprometimento, e essas coisas vão se tornando difícil, e aí você pode perder o seu casamento por bobagem. Por bobagem. Não adianta imaginar, como muitos falam por aí, não deu certo, descasa, casa de novo. Não é assim. Sabe por quê? Porque você deixa uma relação de convívio, onde você não se acertou porque não compreendeu. Isso vale para os dois. Porque não compreendeu, abandona aquela relação, todo mundo perde, e aí você parte para outra relação. E não aplica nenhum desses conhecimentos. Não entende que isso é um convívio, né? E aí o que acaba acontecendo? A nova relação de casamento passa a ser igual ou pior à anterior. Então, antes de entender que muita gente que diz por aí, não deu certo, descasa, para um pouco para analisar. Se não está dando certo, o que é que não está dando certo? O que é que pode ser mexido? Como é que eu posso transformar esse processo de convivência desagradável em uma convivência agradável para ter um convívio onde, voltando lá no início, minha vida em comum está bem, onde eu consigo falar de todas as coisas, expor minhas ideias, meus pensamentos, ouvir ideias e pensamentos, poder declarar meus sonhos e também ser receptivo ou receptiva aos sonhos do meu parceiro. Como é que a gente pode preservar a relação de intimidade dos dois, de espaço dos dois, sem entrar nesse espaço, sem deteriorar isso, sem quebrar o respeito a isso? E como é que a gente pode manter essa relação de familiaridade, né? Então, só com uma convivência que possa permitir que a gente respeite os pontos de vista, que a gente tenha uma convivência natural dentro do lar e fora dele com os familiares, onde haja respeito, onde a convivência seja agradável, onde a gente entenda e passe a ter consenso das nossas vontades e desejos, né? Esquecendo a vida de solteiro e entendendo que a vida de casado é diferente, a gente precisa respeitar isso, e transformando nossa relação de convivência desagradável
em agradável. Tudo bem? Bom, eu quero fazer algumas considerações. Vocês vão percebendo aí que vão subindo algumas linhazinhas agora. Olha que interessante, né? A convivência enriquece a pessoa porque todo ser humano necessita de carinho e reconhecimento. Assim, quando um relacionamento é sólido, é gratificante chegar em casa e estar junto do seu parceiro ou da sua parceira. Em compensação, quando um casal vive uma má relação, estar em casa se torna um motivo de mal-estar e tristeza. O lar é o espaço de maior intimidade. Entretanto, não há nada mais desagradável do que não ter vontade de voltar para casa, pois o lar é o lugar onde existe o foco de conflito pendente a ser resolvido. A convivência mostra a inteligência emocional do coração humano, que se baseia no respeito ao próximo. O certo é ter ações positivas que façam a vida mais agradável com os demais. Um simples sorriso melhora a convivência. Da mesma forma que certas palavras como obrigado, desculpa e por favor também transformam relações. Então, você sentiu, prestou bastante atenção nessas últimas informações das considerações gerais? 4 pontos que são importantes no convívio. Um bom convívio, um convívio natural, ele enriquece através do carinho e do reconhecimento. Então, deixa de lado as mazelas, deixa de lado as dúvidas, as insatisfações, os medos. Passe a ser mais carinhoso, mais carinhosa. Reconheça mais aquilo que se evidencia como positivo na relação que você tem e principalmente no parceiro ou na sua parceira. Não esqueça nunca que ter intimidade não significa, às vezes, sair para ir para um motel. A verdadeira intimidade está num espaço que é o nosso lar. Lá está a nossa verdadeira intimidade. Lá é onde eu posso ir no banheiro, tomar meu banho, escolher minha comida, sentar no jardim, parar na porta para conversar com um amigo, ir para o meu quarto para ler um livro, sentar para ver um programa de televisão que me inspire, ouvir uma música. Esse é o lugar da tua intimidade. É o melhor lugar, é o teu lar. Respeite a intimidade do teu parceiro, da tua parceira, porque com certeza você vai ter também essa intimidade respeitada, né? É também, no nosso lar, o lugar onde a gente resolve conflitos. Por quê? Porque muitos de nós temos o conflito acontecendo e ao invés da gente voltar para casa para resolver o conflito lá no nosso lar, com a pessoa que nos interessa, compreender e ser compreendido, a gente vai lá no amigo, vai na mãe, a gente vai no irmão, a gente vai em pessoas que não têm a menor qualidade para nos ajudar. E a gente vai lá e abre tudo aquilo da nossa vida e acaba recebendo conselhos indevidos. E por último, inteligência emocional. Deixe a sua emoção com inteligência controlar sua vida, né? Para que você possa ter exatamente uma relação de convívio extremamente duradoura, gostosa e de mansidão. Não esquecendo do finalzinho do que eu disse. Quando a gente quer ter uma relação de afinidade boa, num clima bom, e usar de inteligência emocional, ou seja, deixar nossa emoção transitar inteligentemente pelo nosso convívio, comece a usar palavras como obrigado, desculpa, por favor. Quando isso acontece do coração para fora, numa relação de convívio, aí as coisas ficam maravilhosas, tá bom? Bom, esta foi a aula que falou sobre convívio. Primeiro módulo primeira aula do primeiro módulo, que é o módulo de relacionamento e diálogo. Faça suas anotações
Esse vídeo vai ficar aqui um bom tempo para que você possa assistir outras vezes. Coloque lá naquele caderninho que eu já te ensinei as suas dúvidas, o que é que você achou, o que é que você não acha, porque nós vamos ter ao final desse módulo, então nós vamos ter ainda mais 2 vídeos, aliás, mais 3 vídeos de aula deste módulo, mais 3 ainda, né? E esses 3 vídeos, assim que terminados, nós já vamos marcar a data para vocês ao vivo trazerem suas dúvidas e a gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Não esqueça que aprender faz parte da transformação da nossa vida. Não coloque a sua opinião acima do aprendizado que você está recebendo agora. Não é porque eu sou melhor que alguém, não. É porque eu estou levando uma informação nova para você. E para a gente ter certeza de que as coisas funcionam ou não na nossa vida, a gente precisa se dedicar a aprender primeiro e depois se dedicar a praticar. Então, atentamente, você já tem 2 vídeos aí para aprender, rever e transformar e resgatar o seu casamento. Tá bom? Fique atento, nós vamos estar de volta falando sobre empatia, que é o vídeo da 2ª aula do módulo Relacionamento e Diálogo. O próximo vídeo vai falar sobre empatia. Fique ligado aí. Um abraço para você. Nos encontramos no próximo vídeo.